Na pauta, hoje estou recebendo aqui o Milton Campelo, que é do Sindicanalco. Falei certo, o Milton? Bom dia. Perfeito, bom dia, Robson. Prazer estar aqui com você. Bem, hoje o mundo busca a energia, o combustível. O combustível fóssil ainda se usa muito, o petróleo ainda é muito utilizado. A gente tem muitas vias ainda digamos assim, de uma energia suja, como é o caso daquele acidente que aconteceu lá na China. E nós somos um país, eu me lembro que Pérez Vaz de Caminha dizia para o rei de Portugal: nesse país, e se plantando tudo dá. E o Milton está aqui para falar exatamente onde é que o álcool entra nessa história. O álcool é uma alternativa? Eu fico perguntando também, vou logo perguntando, é incrível porque se a gente produz tanto o álcool, por que ainda é tão caro o álcool nos postos de combustível? Milton, seja bem-vindo aqui ao Bom Dia Difusor. Inicialmente, Robson, é uma satisfação, uma alegria enorme estar aqui no seu programa, um programa que tem uma audiência reconhecida em todo o estado. Então, seu ouvinte realmente lhe acompanha porque sabe que você produz informações boas e fundamentais para o dia a dia das pessoas. Muito bom. É dizer inicialmente que o Brasil hoje está numa posição estratégica relevante diante do mundo, porque temos hoje dois aspectos que são fundamentais para o planeta Terra, para a humanidade, que é segurança alimentar e segurança energética. E nesse contexto que você colocou sobre o preço do etanol, eu diria que nós somos os maiores produtores de etanol de cana-de-açúcar e agora também avançando no etanol de milho. De milho? De milho, né? Então, os Estados Unidos são os maiores produtores de etanol de milho e nós os maiores produtores de etanol de cana-de-açúcar. Então, a cana-de-açúcar está na história brasileira, na história econômica, desde a nossa fundação, né? Depois do ciclo do pau-brasil, entra o ciclo da cana-de-açúcar, parte desse processo produtivo aqui pelo Nordeste. E até hoje se mantém, né? E o Maranhão, é importante que seu público já sabe que às vezes as pessoas não percebem, nós hoje temos 5 indústrias de produção de etanol. E no nosso caso, que representamos através do Sindicanal, que é afiliado à Federação das Indústrias, FIEMA, temos também uma unidade no Pará. Então nós temos hoje 6 indústrias de produção de etanol vinculado ao nosso Sindicanal, que é o Sindicato dos Produtores de Cana, Açúcar e Etanol do Estado do Maranhão e Pará. Para você ter uma ideia, agora em 2025 o Maranhão saltou da 7ª posição na produção de etanol para a 1ª posição no Norte e Nordeste. Então isso é um dado fundamental que aí nós vamos já buscando responder essa sua pergunta. Então, assim, até 2025 o Maranhão importava etanol, combustível, e a partir de 2025 se tornou exportador de etanol. E uma das razões dessa exportação é porque você disse assim, o preço do etanol, por que não baixa tanto? Uma das razões, assim, que eu acho que nós precisamos aprofundar esse debate, e programa como o seu colaboram para isso, é dizer o seguinte, que o nosso consumidor maranhense precisa conhecer mais o produto, as vantagens do produto, porque o Maranhão tem o menor consumo per capita de etanol do Brasil. Então, é legal a gente começar a discutir isso, e eu gostaria de, no decorrer das perguntas, eu falar um pouco mais sobre o preço do etanol em si. Quer dizer, então, que vai para colocar o combustível, hoje os carros flex estão aí, quer dizer, as pessoas preferem colocar gasolina ao etanol aqui no Maranhão, apesar da gente estar nessa dianteira aí da produção. Isso, 83% dos veículos, Robson, que circulam hoje no Brasil, 83% são flex. Então, o carro flex, ele passou a ser também uma característica da sociedade brasileira. Nós temos a maior frota de veículos flex do mundo. Veja que nos anos 70, parte dos seus ouvintes devem lembrar ou estudaram sobre isso, nós tivemos a primeira grande crise do petróleo, nos anos 70. Naquele momento, a inflação brasileira explodiu.
A dívida externa brasileira também, porque grande parte da dívida é em dólar, em decorrência do aumento do preço do petróleo. Agora, nesse instante, nós estamos vivenciando uma grande crise também envolvendo o petróleo no centro desse debate, mas o impacto dessa crise dentro da economia brasileira, ela está sendo amenizada, e uma das razões exatamente da presença do etanol dentro da nossa economia, que se consolidou. E dos anos 70 para cá, o Brasil não inventou o carro flex, mas foi aqui que o carro flex passou a se tornar um diferencial de mercado. Então, o brasileiro, ele tem o carro flex, ele pode andar com 100% de etanol. Comparativamente, o desempenho de um veículo a etanol é muito melhor do que a gasolina. O comportamento do motor é menor, menos poluição ambiental. Olha, se eu tenho menos poluição ambiental, porque o etanol ele tem menos 90% de emissão de gás do efeito estufa, que é um problema sério hoje para o mundo na questão climática. Então nós temos menos 90% de gás carbônico na atmosfera. Isso com o uso do álcool. Com o uso do álcool. Então você tem o melhor ar e, portanto, a melhor saúde humana. Existe alguma pesquisa? Qual o porquê disso? Uma cultura, quer dizer, é a cultura de não utilizar. O pessoal está optando, e gente que está nos ouvindo agora deve estar acelerando, jogando CO2 no ar. Isso. Exatamente usando a gasolina. A gasolina. Agora veja só, o Milton está se colocando contra a gasolina, o petróleo. Não, até porque depois da Covid o consumo de petróleo no mundo aumentou. Então não está diminuindo o consumo de petróleo, porque quando se fala em petróleo, o petróleo está presente em mais de 20 mil produtos. Aqui na sua sala está cheio de petróleo. No plástico, nos equipamentos, nas nossas roupas. Então, está aqui. O petróleo vai permanecer aí ainda ad eterno. Nós não somos contra. E o Brasil hoje, com essa crise, por exemplo, na guerra da Ucrânia, o Brasil está ganhando dinheiro na exportação de petróleo. O Brasil é um grande exportador de petróleo, mas ainda importa gasolina e diesel, porque nós não temos refinaria para processar na quantidade do consumo. Mas por conta do etanol, o Brasil tem economizado na importação de gasolina. Isso fortalece a nossa economia, e o brasileiro precisa entender isso, ele perceber isso. Agora você comentou aí, mas por que na verdade as pessoas ainda preferem o produto? Eu diria, é desinformação. Então nós precisamos... Isso, eu ia perguntar exatamente isso. Isso, nós precisamos estar exatamente mais presente em programas como o seu e trazer a informação correta, a boa informação. Portanto, a Federação das Indústrias está exatamente contribuindo com esse debate, considerando primeiro porque o Maranhão é o maior produtor de etanol do Norte e Nordeste. Então, o maranhense tem que celebrar isso. O nosso etanol está sendo exportado para outros estados vizinhos, né? E precisamos aumentar. Então, vários postos de combustíveis nossos não possuem a bomba de etanol hidratado, porque quando o consumidor vai ao posto de combustível, ele vê lá gasolina e vê etanol. Aquele etanol, Robson, é o chamado etanol hidratado. Você no carro flex pode manter 100% de consumo do etanol. Eu particularmente eu só uso etanol desde criança. Então o etanol, você tem um preço melhor, tem menos gás carbônico no ambiente, o seu motor tem o melhor desempenho. Então eu diria para você, não dá para comparar o preço do etanol com a gasolina pelas vantagens do etanol. Eu diria para você o seguinte, pelas vantagens do etanol, era para o etanol ter um preço até maior do que a gasolina. E o consumidor optaria em fazer isso. Pelo custo-benefício. Para a saúde dele, para a saúde dos demais, para a saúde da natureza, para a saúde do carro, para a vida longa do planeta, que todos nós hoje, nós falamos de sustentabilidade. A palavra do tempo é a sustentabilidade, mas quanto que eu, como consumidor, estou contribuindo realmente para um planeta mais limpo? Questão de cultura. Você falou que já estão trabalhando também o milho. Qual é a diferença entre a cana-de-açúcar e o milho? No procedimento, como é que é? Dá para comparar os dois? Isso, antes de nós começarmos o programa, você até fez um comentário que para fazer combustível você pode usar tudo. Então, a produção de etanol, de biocombustível, né, verde, limpo, ele pode ser produzido
por várias biomassas chamadas, né? A mais conhecida nossa aqui é a biomassa, que é a cana-de-açúcar. O milho. No Rio Grande do Sul tem uma indústria que produz etanol de trigo. Agora mesmo o governo do Maranhão está anunciando na zona de processamento e exportação a chegada de uma indústria de etanol de bambu, por exemplo. Então o Maranhão hoje, na região de Balsa, aquela chamada região Matopiba, né, que é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, está se tornando dentro do país um grande produtor de grãos. Hoje nós temos, o Maranhão também é o grande produtor de grãos, de soja. Da soja você pode fazer o biodiesel, que cada vez mais está substituindo o diesel, que é um produto também altamente poluente. Então, nós ainda não temos uma base de produção de biodiesel aqui, mas no país já várias plantas de produção de biodiesel, que é o diesel feito basicamente da soja. E o Maranhão, então, no ano passado nós tivemos a chegada da primeira indústria de etanol de milho, que é em Pasa, está lá em Balsa. Então, você usa então o milho, e as nossas unidades aqui associadas ao Sindicanal, que estão caminhando para o que nós chamamos de indústria flex, que é produzir etanol de cana e também de milho. Nós já temos uma das nossas unidades operando assim. Acabou a cana, ela passa a utilizar o milho. É claro que é uma adaptação na linha industrial, tem que ser feito. E mais outras, uma das nossas unidades, até o final do ano, deverá entrar nesse processo. Então você tem. Agora, aí eu quero lhe colocar uma outra vantagem da questão do milho, Robson. É que a produção de etanol de milho gera um subproduto, que é o farelo, como o fubá que faz o cuscuz. Então ele gera um farelo que nós chamamos de DDG. É rico na produção de proteína animal, para bovino, suíno, equino. E o Brasil está se tornando exportador de DDG, principalmente para a China. Já está saindo. Então, para a produção de proteína animal. Hoje o DDG entra na composição de alimentos PETs, por exemplo, que virou já uma tradição das famílias brasileiras. Lá na ração do petzinho lá, do seu cãozinho, você tem uma mistura de DDG, que é esse subproduto da indústria de etanol de milho. E o Maranhão tem o segundo rebanho de bovinos do Nordeste. Esse é um anúncio importante, porque o produtor passa a ter o fornecimento, né, a disponibilidade do DDG, então vai aumentar a produção de carne de melhor qualidade, reduzir o ciclo de produção de carne. Esse é um anúncio importante, e aí isso conversa com o que eu te falei no início, que o Brasil tem segurança alimentar e segurança energética. Então nós produzimos energia e ao mesmo tempo aumentamos a produção de proteína animal e estimula o nosso agricultor familiar, inclusive, a aumentar a sua produção de milho, porque ele já sabe que além do milho in natura para consumo, para produzir alimento humano, você agora produz etanol e gera a ração animal. Então você tem aí todo o ciclo positivo de estímulo à produção, de aumentar a produção agrícola, da agricultura familiar, etc. Então, existe uma dinâmica hoje muito intensa na produção de alimento e energia, que a nossa população precisa ter conhecimento. E aí daí o papel da Federação das Indústrias do Maranhão, aproveitar um programa como o seu, para trazer esse tipo de informação, que a nossa indústria está avançando em termos de riqueza, com mais vantagem. Hoje nós temos 6 indústrias filiadas ao Sindicanal. Onde você tem uma indústria de produção de etanol, a riqueza, o índice de desenvolvimento humano, o acesso a trabalho, emprego nesses municípios se destaca comparativamente a outros municípios que não têm uma base industrial. Ok? Então, é uma informação importante. Hoje nós temos uma indústria de produção de etanol em Tuntum, uma outra que é alternativa, uma outra em Aldeias Altas, que é Itapecruba Energia. Temos uma em São Raimundo das Mangabeiras, que é a Agroserra Industrial. Temos em Campestre do Maranhão, que é a Maiti Bioenergia, lá na região de Imperatriz, e a Impasa em Balsas, né? Essa aqui é do milho, que você falou. Do milho. Então, eu fico angustiado quando eu vejo o maranhense, às vezes a gente tem uma síndrome de cachorro vira-lata, me permite a expressão. A gente tem, você falou do segundo maior rebanho do Nordeste, a maior produção hoje de álcool, quer dizer, aqui, saindo daqui do Maranhão, e a gente ainda fica
às vezes falando mal, a gente não conhece, acho que como você falou, a questão de comunicação, de informação, que as pessoas têm uma desinformação a respeito disso. Você falou do álcool aí, eu estou comparando tanta gente que nesse momento está chegando no posto de gasolina, agora para abastecer, eu acho que talvez impactado por essa nossa conversa aqui, eles possam talvez mudar. Aqueles que têm carro flex, você falou de que 83% dos carros no Brasil são flex. Olha, quais são o que você citaria como desafios ainda desse momento? Essa mudança de comportamento, de cultura das pessoas, o que precisa para isso ficar maior ainda, maior do que já é? Muito bem, de novo, nós temos mais espaço, né, mais oportunidade em programas como o seu. Eu acho que utilizar canais de comunicação, porque o rádio continua sendo, né, apesar da evolução tecnológica do tempo, sempre mas o rádio vai sumir, a TV vai sumir, com a internet, pelo contrário. O cinema, ir para o cinema, continua os cinemas cheios nas boas produções. Então, se você tem boas produções na TV, no cinema ou no rádio, em programas como o seu, você tem a garantia de que esse canal de comunicação continua vivo. Porque eu, particularmente, quando estava vindo para cá, eu estava ouvindo o seu programa, né? Ouvindo as informações. Então, é um hábito também do brasileiro, enquanto está dirigindo, está ouvindo o programa de rádio. Se o programa é bom, tem qualidade, né, em termos de informação, você tem um público fiel, às vezes ali caladinho. Eu vejo que muita gente interage com você, troca informação, mas a maioria não. Está ouvindo ali, está captando. Então, um dos desafios é esse, é comunicação, porque hoje o mundo está cheio de fake news, está cheio de forma de capturar a atenção da pessoa, seja no celular, seja no rádio, seja na TV, e nós precisamos capturar a atenção das pessoas com uma boa informação. Então, eu diria para você o seguinte: comunicação. Você colocou aí no começo dessa sua fala agora sobre o Maranhão. Então, o Maranhão é o segundo maior produtor de gado bovino do Norte e Nordeste. Nós perdemos só para a Bahia em termos de rebanho. Nós temos muito mais bovinos aqui no Maranhão do que população, comparativamente, né? Cabeças de humano versus cabeça de bovino. Então nós temos um rebanho gigante. E aquela região, por exemplo, de Balsas tem hoje o terceiro PIB do Maranhão. Que, PIB é o indicador que mede a riqueza econômica de um município. Eu acredito, e você pode ir acompanhando, Balsas fica depois de Imperatriz. Eu acredito que daqui a 2 anos, 3 anos, quando for divulgado esse ranking aí, deverá ocupar o segundo lugar, né? E nós esperamos mais à frente, quem sabe, até ultrapassar São Luís em termos de renda. Então, o maranhense, que às vezes está aqui em São Luís, onde reúne a maior parte da população, precisa conhecer o interior do estado, saber o que está acontecendo nesses municípios. Há uma geração de riqueza, há uma formação de profissionais de alta qualidade voltado para o agro, produção de agrícola. Quando nós éramos crianças, vamos dizer assim, nas nossas famílias tinham o hábito de dizer assim: olha, vai estudar, então você vai para a roça. Não é assim? Hoje, para você ir para a roça, você tem que estudar. A tecnologia está bastante avançada. Exige isso. Então, esse é um dos grandes desafios, respondendo sua pergunta: mão de obra qualificada. Há uma necessidade enorme de pessoas para a atividade agrícola, para a atividade industrial. Essa atividade de produção de etanol, ela reúne todas as engenharias. Todas as engenharias que estão aí no mercado, elas têm espaço dentro da indústria dessa. Então você tem engenheiro agrônomo, engenheiro agrícola, engenheiro elétrico, engenheiro civil, engenheiro ambiental, então químicos, né? Todos eles têm laboratório, porque a produção de etanol exige a qualidade, que é acompanhada pela Agência Nacional de Petróleo e Biocombustíveis. Então o consumidor tem a garantia que está recebendo produto de excelente qualidade. E uma forma de nós aumentarmos o consumo, Robson, é o nosso motorista pressionar os donos de postos, quero dar uma ênfase bem alta nisso, a ter lá o seu tanque, a bomba de etanol, porque, e digo mais, o dono de posto de combustível que estiver nos ouvindo, alguns não botam etanol, vai perder mercado. Eu mesmo, quando eu chego aqui em São Luís, não tem, eu vou embora, né? E se você pega aqui, por exemplo, a Gerônimo de Albuquerque,
tem vários postos de combustível, observe o preço do etanol. Há uma concorrência que tem preço de etanol competitivo. E é claro que nessa crise aí do petróleo, eu não vou fazer nenhum tipo de crítica, mas às vezes o preço do etanol lá na bomba, ela está um pouco majorada por uma decisão do vendedor lá. Nenhuma crítica, porque o preço do etanol que sai da indústria, ele é competitivo. Ele está saindo hoje na faixa de R$ 2,60 lá da indústria. É importante dizer isso. Qual é o preço do etanol que as indústrias estão vendendo? Em torno de R$ 2,60. E aí nós estamos olhando aí etanol a R$ 5,00. Então tem um meio de campo aí que eu não vou entrar nesse mérito aqui. Tá certo? Então é importante o consumidor ir percebendo isso, buscar informação. No meio do caminho tem impostos, não há diferença do imposto de etanol para gasolina aqui. Então, o mesmo imposto. E agora mesmo, se é uma pessoa informada, e o seu ouvinte também, o governo está apresentando as chamadas subvenções. Ele está reduzindo o preço da gasolina e do diesel, apresentando subsídios tributários para o trecho da distribuição. Esperamos que chegue também para o consumidor. Nós vamos criticar o governo sobre isso? Não vamos, porque a intenção é reduzir o aumento do combustível, que o Brasil usa muito diesel, muita gasolina, e isso não gerar inflação, aumento no preço, principalmente da alimentação, e segurar a inflação. Não fazemos nenhuma crítica a isso. Mas o próprio etanol poderia também receber a subvenção. Não está recebendo. Então está indo para você. Eu já estou aqui respondendo uma parte da sua pergunta, a primeira pergunta. Mas por que não baixa? Estou lhe dizendo. É porque nós ainda fazemos subvenção dos fósseis. A gente quer um ambiente mais limpo, combustível limpo, mas nós ainda estimulamos mais o combustível fóssil do que o combustível sustentável produzido aqui nos nossos interiores. Milton, muitíssimo obrigado pelas informações. Eu acho que provoca impacto em muita gente que está nos ouvindo. Essa conversa toda aqui com o Milton do Sindicanal, que é exatamente para que chama a sua atenção para essa mudança de chave, como a gente diz assim. Tem subvenção para os fósseis, mas não tem o próprio álcool que é sustentável. E a gente está no período sustentável. Muitíssimo obrigado pelas tuas informações aqui, Milton. Muito obrigado e um grande abraço para todos os seus ouvintes. E para encerrar, dizer, use etanol, chega na bomba se eu quero etanol no meu carro. Obrigado a todos. Isso ajuda não somente o seu carro, o desempenho, mas também o próprio meio ambiente. A gente vai para o intervalo e volta já.